Jesus tinha o hábito de fazer referências sutis ao Antigo Testamento quando ensinava. Ele fazia isso para mostrar a todos nós que ele cumpre todas as esperanças e promessas escritas. E uma das promessas mais importantes que Deus fez ao seu povo no Antigo Testamento foi a vinda do Espírito Santo. A razão pela qual essa promessa era tão importante para o povo de Deus era porque a vinda do Espírito significaria a vinda do poder de Deus sobre eles. Vejamos algumas dessas promessas e o que elas significam, e o que Jesus tinha a dizer sobre o Espírito Santo. Ezequiel 39, 29. Deus diz que a vinda do Espírito é um sinal de amor e favor infinitos para com o seu povo. Ele lhes dará seu Espírito para assegurar-lhes que nunca os deixará e nunca os abandonará. Aqui Deus diz que a vinda do Espírito é um sinal de amor e favor sem fim para com o seu povo. Ele lhes dará seu Espírito para assegurar-lhes que nunca os deixará e nunca os abandonará. Em Ezequiel 36, 27 diz: assim o Espírito Santo não seria apenas um sinal do amor eterno de Deus, mas também traria o poder para derrotar o pecado e viver uma vida santa. Vamos olhar em mais um. Regulamentos. O Espírito Santo não seria apenas um sinal do amor eterno de Deus, mas também traria o poder para derrotar o pecado e viver uma vida santa. Vamos dar uma olhada em mais uma. Esse é o capítulo 2 de Joel, versículos 28 a 29. O meu espírito sobre todos os povos, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Naqueles dias derramarei o meu espírito até sobre os servos, tanto homens como mulheres. Esse é o capítulo 2 de Joel, versículos 28 a 29. Há outras passagens, mas somente com essas três podemos ver que a vinda do Espírito Santo significaria três coisas. A primeira é que Deus prodigalizará seu povo com favor eterno. Segundo, Deus fortalecerá seu povo contra o pecado. E terceiro, Deus capacitará seu povo para o ministério sobrenatural. Tenho certeza de que você pode ver por que a vinda do Espírito foi uma promessa tão importante. E assim como todas as outras promessas da Bíblia, essa também foi cumprida por Jesus. Sua obra vitoriosa na cruz foi o que possibilitou que o próprio Espírito de Deus viesse e vivesse dentro de pessoas caídas como nós. É por isso que Jesus é frequentemente chamado de o batizador do Espírito. Na Bíblia, o batismo tem a ver com iniciação, e Jesus nos inicia na vida com o Espírito Santo. Ele vem e vive dentro de nós no momento em que nascemos de novo. Efésios 1:13 chama o Espírito Santo de selo da nossa salvação, o que significa que ele é a prova de que somos crentes genuínos e que realmente pertencemos a Jesus. Na teologia cristã, isso é chamado de habitação do Espírito. É a palavra que usamos para descrever a realidade de que ele habita dentro do cristão. Agora, imaginar onde exatamente em seu corpo o Espírito Santo está escondido é meio que não entender o ponto. Deus transcende o espaço e o tempo. Portanto, quando falamos que ele mora dentro de nós, não é o mesmo que morar em uma casa, por exemplo. Nós nos reunimos na sala de estar, comemos na cozinha e dormimos no quarto. O Espírito Santo que vive dentro de você não é tão limitado. Ele permeia todo o seu ser e o transforma em sua morada viva. Mas isso não é tudo o que há para dizer sobre a obra do Espírito Santo em nós. Ele é um oceano de possibilidades no qual somos chamados a mergulhar à medida que crescemos em nossa fé cristã. Deus certamente quer que conheçamos a presença constante de seu Espírito e a força que ele traz. Mas ele também quer que busquemos o batismo ou enchimento de seu Espírito Santo. Agora, eu sei que acabamos de dizer que Jesus é o batizador do Espírito que nos inicia na vida com o Espírito, mas o batismo não era apenas uma iniciação, também se tratava de imersão. E Jesus não apenas nos inicia na vida com o Espírito. Ele nos mergulha no poder do Espírito. Aqui não estamos falando sobre o que o Espírito Santo faz na conversão. Estamos falando sobre o que ele faz depois disso. Se quisermos prosperar como cristãos e cumprir a missão que Jesus nos deu de pregar seu Evangelho, precisamos estar continuamente cheios do poder do Espírito Santo. E é nesse ponto que um dos ensinamentos de Jesus sobre o Espírito Santo se torna muito relevante para nós. João 7, versículos 37 e 39, diz o seguinte: no último dia, no clímax da festa, Jesus se levantou e gritou para as multidões: quem tiver sede pode vir a mim. Todo aquele que crê em mim pode vir e beber. Pois as Escrituras declaram que rios de água viva fluirão de seu coração.
Quando ele disse água viva, estava falando do Espírito, que seria dado a todos que acreditassem nele. Mas o Espírito ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia entrado em sua glória. Uma pergunta muito importante que devemos fazer é: a que parte do Antigo Testamento Jesus estava se referindo? Quando ele disse que as Escrituras declaram, ele só poderia estar se referindo ao Antigo Testamento porque o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. E a resposta a essa pergunta é que ele estava se referindo a uma visão muito importante dada ao profeta Ezequiel. Ela está registrada no capítulo 47 de Ezequiel e descreve um rio que saía de debaixo do templo de Deus em Jerusalém. Ezequiel é conduzido por um anjo ao rio que se torna cada vez mais profundo à medida que ele avança. Agora, a qualidade mais notável desse rio é que ele está dando vida a tudo o que toca. As áreas sem árvores agora têm uma folhagem densa, o próprio rio está repleto de peixes e, o mais surpreendente, o mar morto, um corpo de água sem nenhuma vida marinha, é curado e renovado pelas águas desse rio. Jesus está gritando para a multidão que ele é o cumprimento da visão de Ezequiel. Mas como? E o que isso significa para nós? Bem, sabemos pelo versículo 39 que Jesus identificou o rio da visão de Ezequiel como símbolo do Espírito Santo. O que não sabemos nos versículos de João que lemos é o pano de fundo do que está acontecendo. Jesus estava participando da festa dos tabernáculos. Essa era, e ainda é hoje, uma festa que celebra a provisão milagrosa de Deus para Israel quando eles estavam no deserto por 40 anos. Todos os anos, no último dia dessa festa, os judeus da época de Jesus se reuniam em Jerusalém e derramavam água no altar do templo como uma expressão de esperança. Eles acreditavam que um dia o altar se abriria e a água sairia de debaixo dele, fluiria sobre a terra e curaria as nações. Portanto, quando Jesus se levanta no último dia da festa e declara que ele é a fonte do rio de água viva, ele está dizendo algo sobre si mesmo. Ele está dizendo que não é o altar que vai se quebrar, é o meu corpo. E a divisão do meu corpo por vocês será a entrega do Espírito a vocês. Por ser cristão, você já tem o Espírito Santo vivendo dentro de você. Você está no rio do templo, assim como Ezequiel estava. Mas é hora de ir mais fundo. Você precisa ser preenchido com o Espírito Santo. Você precisa que ele o leve até o ponto em que não consiga mais sentir o fundo do poço e sua vida esteja entregue à corrente do poder dele. Mas o ensinamento de Jesus nos diz algo mais sobre como deve ser sua vida no Espírito. Ela certamente deve ser cada vez mais profunda. Você deve buscar constantemente e ir cada vez mais longe em Deus, mas isso também nos diz que sua vida deve dar vida. O rio, na visão de Ezequiel, reavivava tudo o que tocava. Isso fez com que lugares mortos ganhassem vida, e é isso que você deve fazer. O poder do Espírito Santo deve fluir de você para os outros ao seu redor, para que Jesus possa ser glorificado e o reino dele possa avançar no mundo. E esse poder está sempre disponível para você em uma quantidade cada vez maior. É por isso que dissemos anteriormente que precisamos estar continuamente cheios do poder do Espírito. Às vezes, fala-se do batismo do Espírito Santo como um evento, mas, na verdade, trata-se de um estilo de vida. Isso fica explícito no livro de Atos. No capítulo 2 desse livro, 120 dos discípulos de Jesus estavam orando em um cenáculo porque ele lhes disse que precisavam esperar até a vinda do Espírito para começar a falar às pessoas sobre ele. E ele veio. Um vento forte percorreu a sala. Línguas de fogo pairaram sobre a cabeça de cada um deles e todos começaram a falar em idiomas que nunca haviam aprendido. Foi incrível. Mas não parou por aí. Mais tarde, no capítulo 4, o apóstolo Pedro, que foi cheio do Espírito Santo no capítulo 2, é cheio do Espírito Santo novamente quando está diante do Supremo Tribunal Judaico. Então, no final do capítulo 4, todo o grupo de discípulos, incluindo Pedro, é novamente cheio do Espírito Santo durante uma reunião de oração. Quando buscamos o batismo do Espírito Santo, não estamos buscando um evento único que serve apenas como o ápice da experiência cristã. Estamos embarcando em uma jornada vitalícia de capacitação que é marcada por muitos batismos do Espírito Santo.
e nossas experiências de seu poder devem se aprofundar à medida que amadurecemos na fé. Agora, pelo que podemos ver na Bíblia, o batismo do Espírito sempre traz consigo manifestações do poder do Espírito. Uma das mais emblemáticas dessas manifestações é o dom de línguas. Quando o Espírito Santo veio pela primeira vez sobre os discípulos, em Atos capítulo 2, ele deu a todos eles a capacidade de falar em línguas que nunca haviam aprendido. Eles então saíram pelas ruas lotadas de Jerusalém e proclamaram a grandeza de Deus nesses novos idiomas aos falantes nativos dessas línguas. E como resultado, milhares de pessoas vieram a Cristo. E o que você e eu temos de entender é que esse sinal específico não foi aleatório. Há uma razão pela qual Deus escolheu as línguas como o sinal de seu Espírito Santo vindo sobre a igreja. O capítulo 11 de Gênesis conta a história da Torre de Babel. Foi quando a humanidade tentou arrogantemente domesticar Deus, construindo uma torre que chegaria até o céu. Em vez de glorificar o governo de Deus sobre o mundo, eles tentaram magnificar seu próprio governo e construíram a torre na esperança de manipular Deus para que descesse e habitasse em sua cidade nos termos deles. Mas como Deus não pode ser manipulado, ele freou todo o esforço para colocar a humanidade de volta em seu lugar. A maneira como ele fez isso foi mudando a linguagem de todos. Portanto, a comunicação e a unidade não eram mais possíveis. Todo o projeto desmoronou e a torre foi abandonada. Agora, como isso se relaciona com Atos capítulo 2? Bem, em ambas as histórias, Deus usa a linguagem para cumprir seu propósito. No capítulo 11 de Gênesis, Deus usou a linguagem para dispersar as nações em julgamento. Mas em Atos capítulo 2, Deus usou a linguagem para reunir as nações em misericórdia. O dom de línguas nos lembra que, por causa da morte sacrificial de Jesus na cruz, o julgamento de Deus contra a humanidade foi revertido. Em vez de serem separadas de Deus pelo pecado, as pessoas agora podem ter Deus vivendo dentro delas por meio do Espírito Santo. Em vez de enfrentar o julgamento justo de Deus por tentarem ser seus próprios mestres, as pessoas podem conhecer Deus como Pai e amigo quando se rendem a Ele. Mas o dom das línguas é apenas uma das muitas manifestações do Espírito. Após o capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo preenche os discípulos de coragem diante da perseguição, capacitando-os a profetizar e dando poder sobre feiticeiros e espíritos malignos, curando os doentes e ressuscitando os mortos. É muito empolgante. E a empolgação não parou com o livro de Atos. O Espírito Santo ainda concede esses dons espirituais aos cristãos de hoje. E precisamos buscá-las e operar nelas porque elas edificam nossa fé e servem como evidência para os não cristãos de que nossa mensagem sobre Jesus é verdadeira. Mas há outra coisa que precisamos lembrar sobre o poder do Espírito Santo. Não se trata apenas de manifestações e experiências. Trata-se da vida cotidiana, e há um exemplo realmente potente disso que devemos considerar em 1 Coríntios 6, versículos 19 a 20. A carta 6, versículos 19 a 20 diz: Vocês não percebem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e que lhes foi dado por Deus? Você não pertence a si mesmo, pois Deus o comprou por um alto preço. Portanto, você deve honrar a Deus com o seu corpo. Esses versículos têm um contexto muito importante. Elas foram escritas para corrigir um grupo de cristãos por se desviarem dos padrões de Deus para a sexualidade humana. E é fundamental que entendamos isso, pois mostra que até mesmo as doutrinas mais espirituais têm implicações mais práticas. A presença do Espírito Santo dentro do cristão nos mostra que Deus considera o corpo humano sagrado. Deus criou a humanidade para refletir sua beleza, e isso inclui a maneira como usamos nossos corpos. A razão pela qual os cristãos defendem uma ética sexual tão forte é o fato de Deus ter declarado o corpo belo. Tão belo que ele o enche com seu próprio Espírito Santo. Esse é um exemplo muito específico. Em um sentido mais geral, precisamos ver que ter o Espírito Santo significa ser responsável por viver uma vida que agrade a Deus. Mas vamos ser claros, o Espírito Santo não vem a nós como uma obrigação. Ele vem até nós como um ajudante. Jesus foi o primeiro a chamar o Espírito Santo de nosso ajudador. E Jesus estava tão entusiasmado com a ajuda que o Espírito daria que disse aos discípulos que era bom que ele os deixasse. Acho que eles não concordaram, mas isso se deve ao fato de não entenderem o que o Espírito Santo faria.
A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo nos dá o poder de agradar a Deus, não apenas em termos de pureza corporal, mas em todos os sentidos externos e internos. Romanos 8:9 diz: "Mas vocês não são controlados pela sua natureza pecaminosa." Você é controlado pelo Espírito se tiver o Espírito de Deus vivendo em você. Alguns versículos depois ele diz o seguinte: "Isso. Portanto, queridos irmãos e irmãs, vocês não têm obrigação de fazer o que sua natureza pecaminosa os impele a fazer. Pois se viverem de acordo com os ditames dela, vocês morrerão. Mas, se por meio do poder do Espírito você matar as obras da sua natureza pecaminosa, você viverá." Em outras palavras, o Espírito Santo está empenhado em enchê-lo com o poder que ele tem de derrotar o pecado para que você possa se tornar o homem ou a mulher que Deus o chamou para ser. Ele o ensinará a vencer a tentação, a orar, a confiar mais profundamente em Deus e, o mais importante, garantirá constantemente que você pertence a Deus. Romanos 8, versículos 15 e 16 diz o seguinte: "Vocês não receberam um espírito que os torna escravos temerosos. Em vez disso, você recebeu o Espírito de Deus quando ele o adotou como seu próprio filho. Agora nós o chamamos de Abba, Pai, pois seu Espírito se une ao nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus." Então, ter o Espírito Santo significa que temos a responsabilidade de viver uma vida santa? Com certeza. Mas essa responsabilidade está associada a um poder e a uma segurança que são maiores do que tudo o que enfrentaremos nesta vida. Vamos considerar um exemplo final do Novo Testamento que nos ajudará a ver que o batismo do Espírito é realmente destinado a cada parte de nossa vida. Há uma passagem muito importante em Efésios, capítulo 5, que ordena que os cristãos sejam continuamente cheios do Espírito Santo. Depois que a ordem é dada, ela continua listando os efeitos pretendidos de ser cheio. E eles não são o que poderíamos esperar. O texto diz: "Enchei-vos do Espírito Santo, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre vós, e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E deem graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E, além disso, submetam-se uns aos outros por reverência a Cristo. Para as mulheres, isso significa submeter-se a seus maridos como ao Senhor. Para os maridos, isso significa amar suas esposas assim como Cristo amou a igreja. Ele desistiu de sua vida por ela. Eis o que precisamos aprender com isso. Como um todo, o Novo Testamento ensina que ser cheio do Espírito Santo significa capacitação tanto para o ministério quanto para a vida cotidiana. O mesmo poder que o capacita a falar em línguas e a adorar no poder de Deus também deve capacitar seu casamento e sua família a prosperar. O mesmo poder que o capacita a curar os doentes também serve para permitir a gratidão em seu coração. Somos o templo do Espírito Santo e cada parte de nossa vida deve ser saturada com sua poderosa presença. Do mais emocionante ao mais mundano, ele está com você e está em você. Então, o que você faz agora? Bem, peça a Jesus que faça por você o que o anjo fez na visão de Ezequiel. Peça para ser levado mais fundo no rio. Peça a Deus para saturar cada parte de sua vida com o poder dele para que você possa ser tudo o que ele o chamou para ser. E quando pedir, identifique especificamente as áreas de sua vida que parecem mais fracas. Quer seja uma área de medo, tentação, conflito, tristeza ou falta de visão, o Espírito de Deus o preencherá onde você estiver vazio e o levará a novos lugares que você nunca imaginou que poderia ir. Você foi feito para ser cheio do Espírito Santo.